A novela Terra Prometida mostra a partir de terça-feira as batalhas pela conquista de Canaã. Hoje, na nossa série especial, vamos ao primeiro acampamento hebraico construído na Terra Prometida e ao local onde essa história começou, um rio sagrado para o povo de Israel. Num país tomado por desertos, onde o verde brota de repente, há uma explicação. Yarden, em hebraico, aquele que desce. Em português, Rio Jordão. O Jordão forma o Mar da Galileia. Na verdade, este mar é um grande lago, principal fonte de água doce e potável de Israel. E depois segue seu curso, 200 quilômetros rumo ao sul, até desaguar no Mar Morto. Nesse ponto do rio, a correnteza ainda desce forte, mas já é final da primavera e as águas do Rio Jordão já começaram a baixar. No período chuvoso e também do degelo das montanhas, o volume de água é bem maior. Mas, em qualquer época do ano, o povo de Israel tem uma palavra para definir esse lugar: essencial. Na Terra Prometida, não fossem as águas do Rio Jordão, não existiria vida. A viagem ao longo do chamado Vale do Jordão revela as mais belas paisagens de Israel. O famoso rio é citado em várias passagens dos textos bíblicos. Nós seguimos em direção a Adã, um lugarejo registrado no Velho Testamento, onde pela primeira vez os hebreus, ancestrais do povo judeu, se estabeleceram na Terra Prometida. Essa área do Vale do Jordão tem uma forte presença militar exatamente porque o rio marca a fronteira entre dois países. Naquela outra margem é a Jordânia e do lado de cá, Israel. A Bíblia não diz exatamente onde o povo hebreu fez essa travessia, mas foi em algum ponto nessa área. Por isso esse lugar marca o início da conquista do que em hebraico eles chamam de Eretz HaMubtachat, ou seja, o início da conquista da Terra Prometida. Me diga, meu Deus, como devo agir? O que quer que os hebreus façam não vai funcionar. Uma das histórias mais marcantes da Bíblia agora vai comover o Brasil. Na próxima terça-feira, estreia a nova novela da Record, que vai mostrar toda a saga dos hebreus rumo à Terra Prometida. É uma superprodução com 90 atores em cena e centenas de figurantes. Algumas gravações foram feitas em Israel. A Terra Prometida terá efeitos especiais nas cenas de batalhas e também do primeiro milagre que aconteceu na travessia do Jordão. Às margens do rio, encontramos Miguel Nikolaevski. Daqui para frente, ele vai nos guiar nesta viagem pelos relatos épicos da Bíblia. O Miguel é brasileiro, de origem judaica. Há 20 anos ele veio para Israel e durante todo esse tempo você se dedicou a estudar as escrituras bíblicas, não é isso? Exatamente. Não somente as escrituras, mas também os indícios arqueológicos que comprovam os fatos descritos na Bíblia. As escrituras relatam que os sacerdotes do povo hebreu carregavam a Arca da Aliança com os 10 mandamentos. E assim que pisaram no rio, as águas do Jordão se abriram. E todo o povo pisou na Terra Prometida, a Canaã, pela primeira vez com os pés enxutos. Como você pode ver aqui, o leito do rio está bem baixo. Mas naquele tempo, ele estaria talvez 5 ou 6 metros acima de nós. E é impressionante perceber o volume de água que parou para que os sacerdotes passassem com a Arca da Aliança. A Bíblia descreve um fato sobrenatural. Para que a água parasse, teria que haver uma intervenção divina. Mas durante muitos anos, estudiosos vasculharam o Vale do Jordão em busca de vestígios da chegada dos israelitas. E encontraram. O arqueólogo Adam Zertal conduziu as pesquisas. Ex-combatente do exército israelense, ferido em guerra e de muletas,
ele traçou um plano audacioso: percorrer todos os locais citados no Velho Testamento sobre a conquista da Terra Prometida. E assim, em 1996, o pesquisador chegou até este lugar que visitamos agora, Gilgal. Eles eram pelo menos 1,5 milhão de pessoas. Segundo a pesquisa arqueológica moderna, este com certeza foi o primeiro Gilgal. O primeiro acampamento. O primeiro acampamento. Os estudos arqueológicos comprovaram que essas muralhas têm mais de 3.000 anos. Foram erguidas no fim da Era do Bronze, período em que se iniciou a campanha de batalhas pela Terra Prometida. O que nós estamos vendo não é o acampamento em si, mas apenas o setor de adoração do acampamento, onde ficava o santuário, onde ficava o tabernáculo, a Arca da Aliança, e um setor como este, por exemplo, onde ficavam os animais que eram preparados para o sacrifício. Em Gilgal também encontramos um outro brasileiro que estuda a história de Josué. Roberto Grobman mora em Israel há 3 anos e diz que em vários pontos dessas montanhas do Vale do Jordão já foram feitas pesquisas. Foram feitas 3 aberturas principais arqueológicas e nas 3 foram encontrados objetos do período dos hebreus que vieram com Josué. Que tipo de objeto? Vasos, potes, objetos que eram utilizados para conservar alimentos. Gilgal é um lugar ainda pouco conhecido dos turistas, mas visitado pelos judeus por uma razão especial. Gilgal tem uma grande importância na história do povo hebreu, porque além de ter sido o primeiro acampamento depois da travessia do Rio Jordão, foi aqui também que juntos eles celebraram com Josué a primeira Páscoa na Terra Prometida. E o Miguel me explicava que esse lugar aqui seria o altar do sacrifício, onde essa Páscoa foi celebrada. Exatamente. Isto marcava o final da peregrinação e o começo da conquista da Terra Santa. A primeira celebração dessa Páscoa, que a gente chama aqui em Israel de Pessach, que os judeus chamam no mundo inteiro de Pessach, foi feita aqui em Gilgal. Por isso a importância desse lugar nessa conquista da Terra Prometida. Exatamente, é um local também que para os judeus é um local sagrado. Na tradição judaica, a Páscoa ou Pessach marca o fim da escravidão no Egito. Foi a primeira vez que eles comemoraram a festa dos pães ázimos na terra de Israel. Comeram o pão sem o fermento. Exatamente. Pela primeira vez dividiram esse pão na própria terra. E aqui sacrificaram também pela primeira vez os animais. O que foi encontrado nas escavações arqueológicas coincide com a descrição feita na Bíblia. O que é impressionante é que neste altar, o arqueólogo Adam Zartan encontrou aqui milhares de pedaços de ossos, todos eles de animais puros, ou seja, animais determinados exatamente como diz na Torá para o sacrifício ao Senhor. Ovelhas de até 1 ano, cabras e novilhos. Do alto, o povo acompanhava as cerimônias religiosas. Agora, nós é que vamos subir estas colinas. Nós vamos lá para cima, para aquela ponta. Vamos atravessar aqui? Exatamente. Agora, olhe para a sua esquerda, lá embaixo. E veja ali o formato de uma sandália hebreia, de 3.350 anos atrás. Não é tão fácil enxergar, mas as fotos aéreas são bem mais claras. Gilgal tem a forma de um pé fincado na terra. E a explicação também está nos textos sagrados. Todo lugar que pisar a planta de seu pé, vou-lhe tenho dado. Ou seja, Deus disse aos hebreus que onde eles pisassem, eles seriam os donos da terra. Exatamente. O que eles fizeram aqui foi transformar esta ordem bíblica, esta ordem divina, em algo materializado. Em mais de 30 anos de pesquisa, o professor Adam Zertal encontrou 5 locais como este. À medida que o povo hebreu se deslocava pela antiga Canaã, montava novos acampamentos, todos com o mesmo formato. Também foi a equipe de Zertal que descobriu o mais famoso desses anfiteatros naturais, o altar de Josué erguido no Monte Ebal, com pedras do Rio Jordão. Ateu convicto, o professor Zertal morreu no ano passado, convencido de que o relato bíblico sobre a chegada dos hebreus estava comprovado pelos achados arqueológicos.
Na Universidade de Haifa, o arqueólogo Shaibar, herdeiro de Zertal, nos mostra com orgulho esta relíquia, um incensário em forma de cálice de 1200 anos antes de Cristo. O que temos aqui foi encontrado durante as escavações comandadas por Zertal no altar do Monte Ebal, conta o arqueólogo. É um cálice único, um objeto de culto usado pelos primeiros israelitas. Foi no tempo que as tribos cruzaram o Rio Jordão e entraram em Canaã. É um cálice do tempo de Josué, do século 12 a.C., uma das relíquias mais importantes do período, acredito, diz o professor. Shaibar também conta que o professor Zertal encontrou uma conexão com o Egito nas escavações. São escaravelhos tradicionalmente usados pelos egípcios. Um deles tinha o selo real de Ramsés II, o faraó do tempo em que o povo hebreu fugiu do Egito. Livres da escravidão, já com os pés firmes em Canaã, de Gilgal, os israelitas se prepararam para conquistar logo adiante a primeira cidade da Terra Prometida. Eles seguiram a 25 quilômetros daqui, em rumo a Jericó. Que fica para que direção? Naquela direção sul. Jericó, a cidade com uma história surpreendente. Local da primeira de muitas batalhas da Terra Prometida. Você vê aqui no Jornal da Record, na segunda-feira. Tudo posso, se essa for a sua vontade. E nesta segunda você não pode perder o último capítulo do grande sucesso, Os 10 Mandamentos. Mas essa história não termina aqui não, né? Como você viu, as emoções continuam na nova novela da Record, A Terra Prometida, que estreia nesta terça-feira com muito suspense, ação, romance e emoção.